Fim do Campeonato Brasileiro, já temos os 4 rebaixados: Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará, cara. O Ceará que não tinha entrado na zona do rebaixamento. Somente na primeira rodada que o Ceará entrou na zona do rebaixamento, que é início de campeonato, né? Até mesmo o próprio Flamengo pode entrar na zona do rebaixamento da primeira rodada, se perder, por exemplo. Mas o rebaixamento do Ceará foi surpreendente, de certa forma. Não tanto pelos últimos 3 jogos, o Ceará, cara, pegou uma pedreira nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E eu já havia dito em alguns vídeos aqui no canal que eu falei, cara, se o Ceará tivesse na zona do rebaixamento, o Ceará já estava rebaixado. Mas mesmo assim, não estando na zona do rebaixamento, o Ceará caiu justamente por conta dessa situação. Mesmo jogando em casa, não conseguiu vencer o Palmeiras. E aí o Fortaleza, cara, tentou, né, foi guerreiro, já estava mais de 7 jogos invictos aí, com o Martim Palermo, depois que chegou, mudou a característica de jogo do clube, dos jogadores, mas mesmo assim não conseguiram, porque perderam para o Botafogo lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Perderam por 4-2, o Internacional venceu o Bragantino por 3-1 e escapou da zona do rebaixamento. O Santos também escapou, porque venceu por 3-0 a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que poupou os jogadores para a Copa do Brasil. O Santos fez o dever de casa jogando em casa e conseguiu escapar do rebaixamento. E, cara, é o que eu costumo dizer para vocês. É o que eu costumo dizer aqui no canal. O futebol, às vezes, ele premia a incompetência. O futebol, às vezes, ele premia a falta de respeito para com o seu torcedor. Isso eu digo com os dirigentes, até os próprios jogadores também. Às vezes o futebol premia a incapacidade, a irresponsabilidade. E foi o que aconteceu com alguns clubes esse ano no futebol brasileiro. Por exemplo, o Internacional, gestão terrível, horrível, e mesmo assim conseguiram se manter na Série A. Olha só, o Atlético Mineiro, que a torcida está muito revoltada, muito chateada com essa SAF do Atlético Mineiro, quase foram campeões da Copa Sul-Americana. Mesmo com tudo que a diretoria fez, eles ainda iam ser premiados com uma Copa Sul-Americana. Olha o São Paulo, que mesmo não tendo risco de rebaixamento, até por conta da sua grandeza também, São Paulo, se não abrir os olhos, vai estar nos próximos anos com uma situação parecida com o que vem acontecendo com o Santos, com o Internacional, com o Vasco, com o próprio Atlético Mineiro. E aí nós temos também o Santos, que eu acho que de todos esses, para mim, foi o que mais se safou dessa situação. E claro, gente, eu tô falando aqui, o torcedor, ele não merece isso. Eu não tô falando dos torcedores, eu tô falando dos dirigentes, aqueles que comandam o futebol dos clubes. O torcedor não merece. O torcedor do Fortaleza não mereceu cair. Não merece ter que ver o time na Série B. Nem o torcedor do Ceará, nem o torcedor do Juventude, do Sport. O torcedor é o que move o time. A principal razão da existência de um clube de futebol é a sua torcida. Se não tiver torcida, não existe clube. O clube não tem uma característica, uma identidade, uma grandeza se não tiver o seu torcedor. E eu acho que o Santos foi o que mais mereceu jogar a segunda divisão, junto com o Internacional, claro, mas por tudo que envolveu o ano do Santos, as contratações, o presidente Marcelo Teixeira, o presidente Marcelo Teixeira ainda pensa que está nos anos 2000, a estrutura do Santos, sabe, as contratações do Santos, até o próprio Tassiano, que salvou o Santos hoje, mas não elimina o fato de que foi uma péssima contratação o Tassiano. Se o Tassiano tivesse chegado, em fim de contrato com o Bahia, chegou de graça,
Pô, um salário assim dentro das condições do clube, tudo bem. Para compor elenco, de repente, talvez, né, não é que chega a ser uma boa ideia, talvez não seja uma má ideia, porque boa ideia não é. Mas o Santos pagou 32 milhões de reais no Tassiano, gente. Com certeza o Tassiano deve ganhar na faixa de que a gente também é até antiético tá falando isso, mas, pô, é um clube de futebol, é uma empresa aberta, é uma empresa dos torcedores, e os torcedores merecem saber de tudo. E o Tassiano deve ganhar coisa de, pô, sei lá, 500 mil a 1 milhão, não sei. Tiquinho Soares, até o próprio Neymar que veio para o Santos, mas olha o ano do Neymar no Santos. Até conseguiu ajudar ali no final, né? Mesmo com a lesão no joelho, disse que vai até fazer a cirurgia agora. Mas por tudo que envolveu o ano do Santos, foi premiado a incompetência do presidente do Santos, dos dirigentes do Santos e de alguns jogadores também. Mas enfim, esse é o cenário do Brasileirão. Caiu o Sport, Juventude, Fortaleza e o Ceará. A gente tem também, galera, que a gente não pode esquecer do Corinthians. Eu sei que o torcedor corintiano vai ficar chateado, mas o torcedor corintiano também tem que se alegrar bastante de não ter sido um ano difícil, porque pelas condições financeiras do clube, era para estar vivendo essa situação de rebaixamento. A partir do ano que vem vai ter fair play financeiro e vamos ver como que vai ser o comportamento dos clubes com relação a isso. O Sacha ali, depois do jogo do Fortaleza com o Botafogo, ele citou que o Fortaleza é um clube, pô, estruturado, que procura fazer as coisas direitinho. E aí citou, né? Tem clubes aí com dívidas milionárias, com salários atrasados, que vão continuar na Série A. E o Fortaleza, que faz as coisas tudo certinho, vão para a Série B. Né? Pô, tem o seu ponto realmente esse discurso do Sacha, porque realmente, galera, o Fortaleza, ele caiu por incompetência do Marcelo Paes. Inclusive, já até saiu notícias de que ele pode não continuar no Fortaleza. Que é bem curioso, porque nesse momento agora que o Fortaleza está nessa situação, você vai sair. Quando você estava ganhando títulos, você estava ali por sua competência, por mérito seu de contratações, de projeto. Agora, na situação ruim do clube, não saia, fique no clube, continue, porque o Fortaleza caiu por causa principalmente do CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, que trouxe contratações questionáveis, Davi Luiz, Daverson, Marinho, jogadores que até mesmo Diogo Barbosa, lateral esquerdo, não sei até que ponto, não acompanho tanto o Fortaleza, mas o que eu sei que o que matou o Fortaleza foi essas contratações de jogadores, medalhões acima de 30 anos de idade que pouco contribuíram para ajudar o Fortaleza. E tá aí as consequências. Aí nesse momento agora vai sair? Não, fique no clube. Dê a volta por cima. Tente fazer com que o Fortaleza volte para a Série A partir de 2027 e não repetir os mesmos erros. Marcelo Paes é um bom dirigente, mas está pagando o preço pelas contratações erradas nesse ano. Então, assim, realmente, de fato, o Sacha tem razão em alguns pontos, sim, claro. Tem times que estão com dívidas milionárias, transfer ban, e vai continuar na Série A. E tem clubes que, investe daquilo que pode, né? Juventude, Fortaleza. Também não sei até que ponto o Ceará faz isso, mas eu acredito que também o Ceará não deve fazer loucuras financeiras. O Sport pagou o preço do seu dirigente, que criticou o Mirassol. O que o Mirassol vai fazer na Série A? Time sem torcida, sem estrutura. Tá aí o Mirassol na Libertadores. E o Sport caiu. Então é isso. Acabou o Campeonato Brasileiro, agora só ano que vem, a partir do dia 26 de janeiro, já temos Campeonato Brasileiro. Eu estou bem ansioso para ver como que vai ser essa nova etapa do Campeonato Brasileiro.
vai ser o campeonato no ano todo, de janeiro a dezembro. Com certeza vamos ter jogos, mas a maioria nos finais de semana, como funciona na Premier League, nas grandes ligas, né? Premier League, Bundesliga, La Liga. Os jogos são nos finais de semana e no meio de semana nós vamos ter, tipo, Libertadores, estaduais, né? Para complementar o calendário, mas os jogadores mesmo vão ter mais tempo de descanso. Vamos ver até que ponto vai ser esse campeonato do ano que vem. O presidente Sami Chaudhry também prometeu o semiautomático. Vamos ver também como é que vai ser esse semiautomático. Nós temos também o fair play financeiro. Clubes não vão poder mais fazer o que fazem hoje. Vamos ver como que vai reagir alguns clubes que costumam não honrar com seus pagamentos. E é isso. Esse é o novo cenário. Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo sobem para a Série A. Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará descem para a Série B. Eu vi várias publicações aí nas redes sociais que, Botafogo, Palmeiras são inimigos da resenha porque não caiu nenhum time grande, né? Lá em cima, Internacional, Santos, campeões mundiais, não caiu nenhum, né? E foi muito louco essa reta final. O Vitória também conseguiu se safar. Jair Ventura conseguiu fazer mais um feito de livrar um time do rebaixamento. E é isso. Vamos ver se, por exemplo, o Fortaleza vai manter o Martim Palermo. O Thiago Carpini disse que talvez já não vai continuar no Juventude. Tá com boatos aí que ele vai pro Remo ou até pro próprio Curitiba. O Koundé, não sei até que ponto também vai ficar no Ceará, se fica na Série B também, ou se volta. E o Sport é aquela coisa, é a reestruturação completa e vamos acompanhar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, qual o time que você torce, seu time caiu, como que foi essa rodada de Brasileirão para vocês. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, a sua inscrição. Nos comentários também tem as minhas outras redes sociais, o TikTok e o X. Me segue lá pra gente batendo papo sobre futebol. Um grande abraço, pessoal. Um beijo, tchau e fui.